nesse sentido. Irmãos, nós vamos começar uma nova série de mensagens. Nós estamos ainda acertando aqui. Isso. Nós vamos começar aqui falando sobre tempo de reconstruir, uma exposição do livro de Neemias. Neemias é um livro extraordinário, né? É um livro assim que mostra a ação de Deus usando o homem de Deus para cumprir a sua vontade. Cuidado, Luan, só com a câmera, se você deixar muito escura, a nossa câmera aqui vai ficar escura. É extraordinário a gente olhar para a vida de Neemias, como Deus usou a vida dele. Durante aí, cerca de 2 meses, um pouquinho mais, eu, pastor Moisés, pastor Nivaldo, nós vamos estar compartilhando esse livro de Neemias. Eu queria, nesta manhã, pensar sobre o tema, o seguinte tema: um homem simplesmente homem. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Se você perguntasse a qualquer pessoa que entrasse pelas portas de sua igreja, da sua igreja, né, e você perguntasse para essa pessoa, quando Deus olha para você, como que você é visto aos olhos de Deus? Se você olhasse para o companheiro, a pessoa que está ao seu lado, e perguntasse para ele: olha, como você é visto aos olhos de Deus? Ou se você tivesse que responder a você mesmo, como você é visto aos olhos de Deus? E se você fizesse uma segunda pergunta, que tipo de pessoa Deus quer que você seja? Provavelmente, se eu tivesse feito essa pergunta aqui, ou se o Cido, que foi recepcionista hoje, recebendo os irmãos aqui, né, ele fizesse essa pergunta, ele ia ouvir infinidade de respostas com relação a isso. Por isso eu queria, nesta manhã, eu queria compartilhar, em primeiro lugar, o texto de Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4. Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram no cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse. Eu queria começar estudando o livro de Neemias, exatamente apresentando um pouquinho a respeito deste homem, Neemias. Um homem que, de fato, entendeu o seu lugar no projeto de Deus, entendeu o seu lugar e o seu desafio de viver a missão de Deus neste mundo. Um homem que entendeu que ele era um homem comum, mas que Deus poderia usar extraordinariamente a sua vida. Que Deus poderia usar a sua vida de uma maneira muito especial, a fim de que ele pudesse realmente viver essa vontade de Deus na sua vida. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha no contexto bíblico desse texto. Vamos olhar um pouquinho a história, né? O contexto do livro de Neemias vem de onde? Vem de um tempo em que as trevas, na verdade, dominavam naquele momento na vida de Israel, né? Era um momento em que Israel vivia cativa dos babilônicos, né? E quando o rei Ciro, disse que eles poderiam voltar
para Jerusalém, Zorobabel tentou liderar uma restauração, mas desistiu sem ter terminado o seu empreendimento. Esdras também tentou levar o povo de volta, mas ele não conseguiu. Portanto, o contexto de Neemias é uma mistura de tristeza com complacência, né? E é por isso, neste pano de fundo de luta, dificuldade, de sofrimento, do qual o povo de Deus passava, e a dificuldade de voltar para Jerusalém, onde a esperança tinha dado lugar à desesperança, porque Zorobabel e Esdras tinham tentado levar o povo de volta e não haviam conseguido, é exatamente nesse contexto de tristeza, de profunda dificuldade, de profunda desesperança, que Neemias é usado por Deus para restaurar o templo e viver a vontade de Deus. Isso era tão forte. Se você abrir sua Bíblia em Salmo de número 137, verso 1 a 6, a gente vai entender qual era o sentimento que o povo estava vivendo naquele tempo. Olha o que diz o texto. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Vejam o estado que vivia o povo naquele momento. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apaga-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Exatamente esse é o enfoque. Os israelitas estavam dizendo aqui que eles, na Babilônia, eles não conseguiam cantar. O que se ouvia era apenas o soluço do choro. A música era o choro. A canção, algo que marca muito o povo de Deus, é um povo que cantava, que louvava o Senhor com cânticos, deu lugar ao quê? Deu lugar à desesperança, à tristeza. Por isso que eles dizem: como podemos cantar em terra estranha? Quando podemos cantar quando as muralhas de Jerusalém estão destruídas? Por isso, o livro de Neemias é um livro que vai tratar exatamente disso. O livro de Neemias vai tratar sobre coisas quebradas, pessoas quebradas, que vivem um momento extremamente difícil e sem esperança do amanhã, mas que Deus usa aquele homem Neemias para trazer esperança e tomar a frente. Mas não sozinho apenas, mas junto com todo o povo de Deus, para restaurar aquela nação. Qualquer semelhança, queridos, diante daquilo que vivemos hoje, no mundo, e vou tentar aqui diminuir, especialmente no nosso Brasil, num tempo de desesperança, um tempo que o canto tem sido substituído pelo choro, pela dor e pelo sofrimento. Eu creio, queridos, que Deus quer levantar e usar o seu povo para trazer esperança a esta nação que vive sem esperança. Que Deus tem olhado para o Brasil e tem visto a tristeza e a dor que este povo tem passado. Uma polarização política, a Covid que tem destruído e deixado lares sem pais, sem mães. Deus, por exemplo, tem me incomodado muito meu coração, imaginando quantos órfãos da pandemia estão por aí. Quantas lares que perderam o pai e a mãe vítima de Covid e deixaram crianças pequenas. Quantas mães que perderam o marido e hoje agora têm que sustentar os seus filhos.
e vice-versa. Alguns casos chegam à televisão, mas são alguns apenas. Porque isso está recheado. Conversando com algumas pessoas em algumas igrejas, pastores têm contado como tem gente nesse tempo, crianças que estão órfãos, vítimas da Covid. E, portanto, é um tempo de dor, de sofrimento. Fora isso, o povo de Deus também, muitos deles haviam se apostatado, isso é, tinham se distanciado do Senhor, de viver a vontade de Deus, e o quê? Aquilo que vimos segunda-feira, segunda e quarta, no grupo caseiro. Em vez de colocarem aquilo que Deus deseja para o povo e para as pessoas, tomaram a forma dos opressores, do povo babilônico. Em vez de refletir a glória de Deus, se contaminaram com as coisas que estavam ao seu redor. E parece isso tem muito a ver com o retrato que nós estamos vendo. Por isso eu vejo o livro de Neemias extremamente importante para esse tempo. Né? Eu já tinha orado muito que a gente pregasse antes, mas aprove o Senhor não permitir, eu creio nisso, para que a gente, agora que voltamos presencialmente, a gente está pregando esse livro. Porque, num certo sentido, para nós que ficamos 1 ano e meio, né, longe, é uma reconstrução que a gente vai estar fazendo aqui. Também, não só como pessoas, mas enquanto igreja, né, ficamos distantes. Eu me alegro, Senhor, eu contei aqui, nós temos mais de, acho que de 30, 40, não sei, quase 40 pessoas aqui. Louvado seja o Senhor. Nós achamos que teríamos, quando fizemos a pesquisa, 15 ou 20, estamos o dobro. Louvado seja o Senhor, amém? Esse é o nosso Deus. Quem era Neemias? A palavra de Deus diz, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E daí? Quem é Acalias? Neemias não era um levita, ele não era membro da tribo de sacerdotes de Israel. Como dizem aí, esse dia até um colega pastor disse para mim, ele não tinha pedigree, né? Um dia desse um colega pastor me disse assim, eu não tenho pedigree, né? Eu não sou filho do presidente da convenção, desse ou daquele, não tinha pedigree. Não tinha sangue real correndo em suas veias. Não tinha uma herança rica, nem uma força física ou experiência com liderança. Na verdade, não encontramos o nome do seu pai em nenhum lugar na Bíblia. Neemias, filho de Acalias. É aqui que apenas que é colocado o nome. Em outro lugar nenhum. Portanto, não era uma pessoa que a gente olhasse lá, afinal de contas, pastor, você vem falar para a gente que é tempo de reconstruir, desafiar a gente, mas Neemias era pedigree de primeira. Ele já tinha uma experiência tremenda na sua vida, não. Por isso que eu coloquei o título da mensagem, um homem simplesmente homem. E era isso que era Neemias, um homem comum, simples. O nome de Neemias, no hebreu, Neemias, literalmente significa a consolação de Deus. Tremendo. Num tempo que o povo chorava e pranteava e se desesperava, e sem esperança a ver, pensando em Jerusalém, Neemias, o nome dele diz a consolação. E exatamente ele foi instrumento de Deus para trazer essa consolação. Continuando, o que ele fazia? Neemias, de acordo com o texto da palavra de Deus, tanto no verso 11, nós não vamos ler agora, nós vamos só dando a introdução, nós vamos ler depois a oração de Neemias no próximo domingo. Neemias era copeiro. Se a gente ouvir copeiro hoje, o que você vai imaginar que é copeiro? Ouvi aí os irmãos. Trabalha na copa, né? Serve cafezinho, exatamente. Não. Naquela época, copeiro não era isso. Tá? O copeiro surgiu nas sociedades antigas por causa do perigo que os imperadores e os reis corriam de ser o quê? Alguém lembra?
envenenado, mortos. Disse ali, alidinho passou Moisés. O copeiro, portanto, era o quê? Era uma pessoa de confiança do rei, do imperador. Era alguém que ele estava confiando na própria vida. Porque o copeiro podia pegar, tomar um copo e dar um jeito de, ou nem tomar, né? Botar na boca, engolir e ficar assim. E dar para o rei. Não, ele era de confiança. Outra coisa, ele tinha o quê? A estima também do rei. Por quê? Porque estava na mão dele o morrer e o viver do rei, do imperador. Quer dizer, era esse tipo. Alguns historiadores, alguns escritores, dizem que Neemias, essa ideia de copeiro na época é como fosse mais ou menos um primeiro-ministro, um chefe de gabinete. Tal era a influência que ele poderia ter diante do seu líder. Portanto, Neemias, pela posição que ele tinha, ele podia tomar proveito e levar vantagem em tudo que é a marca da nossa sociedade, dos políticos em geral. Não é verdade? Ele poderia, de repente, falar, irmão, tá ruim assim lá com o povo? Fica por aqui, eu vou arrumar uma boquinha aqui para você. Né? Eu vou arrumar um carguinho aqui para você, para trabalhar junto comigo. Aí talvez o irmão falasse, olha, eu tenho uns amiguinhos aí, viu? Eles são lá do centrão. Opa, foi falha minha. Vou trazer eles aqui para me ajudarem. Ele poderia fazer isso. Neemias fez isso? Não. Exatamente ao contrário, ele tinha toda a possibilidade de galgar o quê? Melhores posições e melhores responsabilidades para ele, mas não. Exatamente foi a maneira ao contrário. E a gente vai ver mais adiante, quando Neemias decide falar com o rei, imagine o risco que ele poderia estar correndo de ser demitido, de ser morto. Eu estou colocando esse ponto de fundo para a gente entender a situação do povo e a gente entender que a posição de Neemias era uma boa posição. E ele abre mão da sua posição de conforto, de segurança, para viver a vontade de Deus. Por isso, o primeiro ponto, são 2 pontos que eu queria colocar com os irmãos nessa manhã. Primeira coisa, Neemias é um homem disposto a viver a vontade de Deus. Primeira coisa, isso. Primeiro, o livro de Neemias nos fornece um exemplo eterno. Ele nos serve de exemplo de como Deus pode fazer de uma pessoa simples, um simples homem, e que viva a vontade de Deus. É um livro que lança desafio para nós, para mim e para você, nesse tempo, cujas ruínas estão ao nosso redor, para sermos homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a viver a vontade de Deus e, acima de tudo, serem exemplo. A palavra de Deus diz, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo escolhido e separado por Deus para as boas obras. Nós somos chamados, separados pelo Senhor. Não com arrogância olharmos o mundo e dizemos nós somos melhores, não. Mas através da nossa vida, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, da nossa empatia, de acordo com a nossa compaixão que sentimos pelos outros, mostrarmos a este mundo como exemplo pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo Jesus, que humanamente não são nada, humanamente não tem nada de especial, humanamente não há nada que encontremos no homem que possa fazer diferença na vida deste homem e na vida de outros, a não ser a experiência salvadora e a graça de Cristo Jesus. A não ser a experiência salvadora daquele que transformou e muda a vida do homem. Por isso, queridos, o que este povo que vive no Brasil e no mundo precisam neste momento é que a gente abra mão dos nossos sonhos, dos nossos
ideais e vivamos o compromisso com o eterno. O que Deus espera desta igreja Batista Alvorada é que ela seja uma igreja que viva a singularidade de Cristo Jesus e busque individualmente cada um de nós sermos centrados na pessoa de Cristo Jesus. Porque só assim essa nação, porque só assim esse mundo terão esperança. Terão esperança, porque essa é a necessidade deste tempo. Segundo lugar, o livro de Neemias nos desafia sem desculpas. Se Deus usou Neemias, que não tinha linhagem nenhuma aos olhos humanos, que não foi educado nos melhores palácios, a levar esperança ao povo e levar a palavra ao rei, Deus também pode nos usar. Deus, querido, pode usar a sua vida lá no trabalho, na faculdade, na roda, no meio que você vive. Sabe, queridos, sempre existem ocasiões oportunas para os novos Neemias. Algumas vezes nós estamos em algum lugar e percebemos quanto está difícil. E culpamos aquele. Quando, na verdade, a solução está em vivermos o Evangelho de Jesus e transformarmos aquela realidade e aquela situação, mostrando o amor de Cristo Jesus. Queridos, cada geração precisa de pessoas comuns, dispostas a restaurar e construir as coisas quebradas. Eu vou repetir. Cada geração precisa de pessoas comuns, dispostas a restaurar e reconstruir coisas quebradas. Neemias era um homem comum, mas era um homem que se colocou à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. Ah, meu querido, eu queria desafiar você nesta manhã a não abrir mão do teu serviço, da sua escola, da sua casa, e dar para a igreja. Não, eu não estou desafiando a você a isso. Eu quero desafiar você nessa manhã a dar a tua vida para o Senhor. Meu querido, sabe o que dói meu coração? É saber que muitos desses 570, nós estamos 1000 mortos, foram sem conhecer Jesus. Isso dói meu coração. Isso dói o nosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque a morte não é passageira. A morte é eterna. A vida é passageira. A vida é passageira. Mas a morte é eterna. Esses que se foram sem conhecer e receber o amor de Jesus, não tem mais chance. Ah, queridos, que de fato Deus trabalhe no nosso coração, na nossa vida. Que o Senhor realmente levante homens e mulheres de Deus para viverem a vontade de Deus. Na minha mente, queridos, eu posso me lembrar Jeremias 5:1, que diz Jeremias 5:1: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Deus está procurando, querido, gente assim, gente que esteja disposta a viver e praticar a justiça. Gente que esteja disposta a viver a verdade, que é a contramão dos valores deste mundo. Na segunda e na quarta-feira estudamos sobre isso, o pluralismo, os caminhos que é mostrado às pessoas no tempo de hoje, o relativismo, tanto faz, tanto fez. O povo de Deus tem que ser marcado pelo povo do quê? Da verdade. Tem que ser marcado pelo povo da justiça. E tanto falta hoje nos dias de hoje. Ezequiel 22:30, que é um texto conhecido, eu preguei até na despedida do Walter e da Paulo, pastor Walter.
Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas não achei ninguém. Sabe, queridos, nesse tempo de pandemia, de lutas e dificuldades, o Senhor tem que levantar o seu povo, a sua igreja, para impactar a cultura ao seu redor da maneira mais inteligente. Quantas vezes não conseguimos entrar no meio das pessoas porque achamos que as pessoas estão distantes de nós. Deus me deu o privilégio de eu conseguir uma bolsa, pagar pela metade um curso de pós-graduação que eu comecei a fazer, de missões urbanas. E eu tive que fazer uma matéria a cada 45 dias. Eu tive essa semana de terminar, fazer a minha dissertação. E eu estava lá fazendo a dissertação e Deus tocou no meu coração. E tudo diante de tudo que eu tinha lido, quase 2 livros, e a matéria, o professor, eu escrevi lá. Nós precisamos aprender a olhar a cidade não como a nossa inimiga. Precisamos aprender a olhar a cidade com amor e compaixão. Com amor e compaixão. Nós precisamos... Eu vou falar algo que talvez você vai se assustar, meu querido, mas é verdade. Nós precisamos aprender a olhar os LGBTQIYZ com amor e graça. Não apontando o dedo, mas levando a esperança de Jesus para essas pessoas, meu amado. Nós precisamos olhar a cultura e as pessoas que estão neste mundo com amor. E levar a mensagem que transforma. Transforma ou não transforma? Transforma. Se eu, pecador, já fui alcançado por essa graça, por merecimento algum, Deus pode transformar qualquer um. Segundo e último lugar, queridos, um homem com coração quebrantado. Neemias era um homem com coração quebrantado, e é isso que Deus busca no tempo de hoje. É isso que Deus busca. Olha o que diz o verso 1b e o 2. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Tremendo, queridos, a gente começar a entender e pensar que Deus procura gente. Deus procura gente que tem um coração quebrantado. Aí veja o que diz o verso 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Queridos, olha só, a situação que estava vivendo o povo. Em Esdras 4, em casa você pode estudar o livro de Esdras, em Esdras 4, o trabalho foi interrompido pelos inimigos dos judeus. Quer dizer, Deus havia usado homens, mas que os inimigos haviam interrompido para que o povo pudesse realmente viver essa vontade de Deus. Então, Neemias, ele está ali perguntando, e aí, como que estão as coisas? E aí ele ouve a resposta, o povo está destruído, o povo está sem esperança. O povo não sabe para onde ir, por isso que no verso 4 ele diz, tendo ouvido essas palavras, olha qual foi a reação de Neemias, diante do relato de como estava vivendo o povo. Verso 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha o que o texto diz. Neemias, quando viu aquilo que estava acontecendo, ele não disse assim, problema deles. Não. O texto da palavra de Deus diz que Neemias sentiu, sentou, chorou e buscou viver e fazer a vontade de Deus. Eu queria destacar rapidamente, já que nosso horário está bem avançado, a primeira marca de um homem que tem um coração quebrantado por Deus é a contemplação. Assentei-me. Quando eu digo que contemplação não é sentido de olhar, se contemplar do problema, não.
Mas no sentido de sentar e falar, é isso que está acontecendo, é o quê? É ruminar no seu coração as coisas que estão acontecendo. É ouvir atentamente o sofrimento do outro, a dor do outro. E foi exatamente isso que Neemias faz. Assentei-me. Não é verdade? Quando você está conversando com alguém, né, e caminhando com a pessoa, e está aquela correria, mal a gente presta atenção. Mas quando você está com alguém, eu quase fiz o Joãozinho aqui correr agora, ele saiu da ponta direita para a ponta esquerda ali. É que eu olhei você ali, eu vi assim, eu esqueci que eu não posso sair muito daqui, né? E olha que eu faço filmagem, hein? Outra, nós, se for. Normalmente você está com as pessoas conversando, andando, né? É corrido, você não dá muita atenção. Mas quando você chega, senta aqui, vamos conversar. Significa o quê? Eu quero prestar atenção no que está acontecendo. Neemias disse, o texto diz, assentei-me, para ruminar, para prestar atenção no que estava acontecendo. Segundo lugar, um homem de Deus já está aqui, tem compaixão. O texto diz, assentei-me e chorei. Chorei. Uma revista, eu li num dos comentários que eu estava estudando para preparar o sermão, cita a respeito de um artigo de uma revista no setor de educação, onde professores de pré-escola, administradores, especialistas em desenvolvimento infantil, disseram que a coisa mais importante que uma criança precisa aprender é autoconfiança. Enquanto, dizia, elas precisam aprender simpatia e preocupação aos outros. E aí depois eles foram conversar com as pessoas que estavam ali participando daquele encontro, e elas falaram, uma criança tem que sair da escola com sentimento de compaixão e amor pelos outros. Porque se a gente só ensinar autoconfiança, ela vai ser uma criança que vai olhar só para si mesma. Nós estudamos essa semana, qual foi? Narcisismo, que é uma marca da nossa sociedade, né? Olhando para si. Nós temos que ensinar a criança o amor, a compaixão. Tá? É o desafio. E o texto diz que Neemias o quê? Ele chorou. Qual foi a última vez, meu amado, que você pranteou, que você chorou pelo que está passando o mundo? Pastor, mas não é um problema meu. Irmãos, nós somos o povo de Deus, um Deus que se compadece daqueles que sofrem. Nós somos o povo de Deus que sente a dor do outro. Pelo menos deveria ser. Por isso que eu queria desafiar a pensar nisso nessa manhã, meu amado. A gastar um tempo chorando mesmo, pranteando. Porque era assim com os homens de Deus no passado. E Deus ainda faz isso. Homens que são confrontados com a dor do mundo, dobram seus joelhos e choram pedindo misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar, outra marca daquele é preocupação. Olha o que diz. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. A palavra lamentei é o termo hebraico para abal, que literalmente significa lamentar pelos mortos. Percebe a expressão e o termo que Neemias usa aqui? Não é um lamentar, que dó. Mas é o lamentar de perder alguém pela morte. Alguém que você ama, um filho, uma filha, a esposa, o marido, alguém próximo a você. Tal era o grau de dor e sofrimento de Neemias, que Neemias lamenta com dores profundas. Com dores profundas diante do que estava acontecendo. Dores profundas. Sentimento de dor enorme pelaquilo que ele havia ouvido do relato de como estava vivendo o povo de Israel. Como vivia o povo de Israel. Quarto lugar,
concentração. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando. Eu quero completar do primeiro ponto, pelo tempo eu diminuí um pouquinho o outro ponto, quando fala a respeito dessa preocupação e a concentração, é que ele lamentou, chorou e jejuou. Alguém pode me dizer quanto tempo ele? Foi um dia, ele disse assim, hoje eu vou fazer jejum, oração e choro por uma tarde. Alguém lembra aí na Bíblia? Quanto tempo? Oi? 4 meses. O texto da palavra de Deus, ele diz, de Quisleu até o mês de Nissan. Tá? Até o mês de Nissan. Isso é, Quisleu, abril. E o mês de Nissan, deixa eu colocar aqui, eu acabei. Desde dezembro, que é Quisleu, desculpa, Quisleu é dezembro e Nissan é abril. Desde dezembro a abril, ele ficou chorando e orando. Sabe o que é isso? 4 meses chorando e orando. E jejuando. É interessante que o termo em hebraico aqui, para jejum, dá uma ideia, não de alguma coisa que ele fazia obrigatoriamente. A ideia do texto no hebraico, alguns comentaristas dizem que é alguém que fazia, que não tinha desejo de comer. Diferente, muitas vezes, de um jejum, em que você se abstém de comer, no esforço de passar algumas horas. A ideia do texto no hebraico é, ele perdeu a vontade de comer, por causa do sofrimento das outras. Vejam, os irmãos perceberam a imensidão do compromisso de Neemias em viver a vontade de Deus e o amor. Quinto e último lugar para terminarmos, comunhão. Olha o texto diz, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive chorando e orando perante o Deus dos céus. Se envolve súplica, emoção profunda, lamento diante do Senhor. Realmente abrindo o seu coração para Deus. Quais são as lições? Pode passar. Quais são as lições que a gente pode estar aplicando em nossas vidas? Vai algumas perguntas. Primeiro, o que em sua vida hoje está em ruínas? Durante esse estudo de Neemias, nós vamos ver que Deus é o Deus que restaura ruínas. Eu não sei como está seu casamento, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a tua vida profissional, eu não sei como que está a sua vida íntima enquanto pessoa, eu não sei como está o teu relacionamento com Deus, mas uma coisa eu sei. O Deus que levantou Neemias e deu àquele coração um profundo compromisso com as verdades do Evangelho de Cristo Jesus, com as verdades do amor de Deus, podem agir em nosso coração e em nossas vidas. Ainda que o que exista agora seja ruína, Deus pode restaurar. Segundo lugar, o que em sua vida hoje valerá a pena apenas a ser lido amanhã? Neemias, se a gente fosse resumir, Neemias é o diário de Neemias. Na verdade, é um diário. Neemias está contando, né, aquilo que aconteceu com ele. É um diário, ele relata o ocorrido. É um diário. Se alguém fosse hoje ler a sua vida, será que valeria a pena a sua vida ser lida? Valeria a pena abrir um livro? História de Marcos Diógenes. Eu sou sincero em dizer, provavelmente teriam uns vermelhos assim no meio do caminho. Teria coisas que estariam assim
em tarja preta, dizendo, não leia, porque nesse momento ele estava longe do Senhor. Em último lugar, para encerrarmos, se você deseja a máxima atenção de Deus, então precisa dar a sua máxima atenção a Ele. Se você deseja a máxima atenção de Deus, você precisa dar a máxima atenção a Deus. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar, encerrando este culto nesta manhã. Semana que vem a gente vai estudar a oração de Neemias, a primeira delas, a oração de Neemias. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Te louvamos porque estamos reunidos aqui para o louvor, para a adoração do teu nome. Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor permitiu que nos encontrássemos em presença física com os nossos irmãos. Mas acima de tudo, nos alegramos porque nessa manhã, junto com os meus irmãos, eu pude adorar, bem dizer, louvar ao teu nome, ó Pai amado. Eu pude ler a tua palavra. Podemos compartilhar e ouvir a voz do teu Espírito Santo em todos os momentos e partes deste culto, pela mensagem vinda da tua palavra, com a ação do teu Espírito Santo nos confrontando. E agora, Pai querido, que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Meu querido, eu não vou dizer para você dar um abraço, né? Mas dá um soquinho no seu irmão aí, pode dar um soquinho, é um soquinho santo, ou um tchauzinho de longe.